A Primeira Guerra Mundial testemunhou o uso em larga escala de armamentos modernos. Isso resultou em avanços tecnológicos únicos em armas e equipamentos, mas havia também designs primitivos que lembravam eras anteriores de guerra. Vamos dar uma olhada em algumas armas. Nascida da brutalidade da guerra de trincheiras, a adaga de luva, também conhecida como adaga de soco, era usada como uma luva para combates de curta distância. Essa arma era formada de uma lâmina grosseira e uma luva protetora feita de chapa de aço leve, com uma barra transversal para aderência. Embora significasse que o soldado não poderia segurar mais nada na mão, ela poderia causar um impacto letal e inspirar medo no inimigo. Outra arma de estilo medieval era essas espécies de bastões medievais, eram chamados na época de clube de ataque às trincheiras. Sim, o nome era estranho assim mesmo, mas você vai entender. Usado pelas potências aliadas e pelas potências centrais, essa arma de combate corpo a corpo era uma maneira silenciosa de eliminar o inimigo durante os ataques noturnos às trincheiras, por isso esse nome. Esses bastões podiam ser fabricados de maneira muito rudimentar, como anexar uma peça de metal a um bastão ou usar pregos de bota em uma ferramenta de escavação. Há também exemplos de bengalas que foram adaptadas para serem usadas como armas mortais. Este exemplo, feito de uma peça de madeira e equipado com pontas de ferro, provavelmente era usado como uma bengala por algum oficial. Os flechetes, ou dardos aéreos. Os flechetes eram dardos aéreos lançados de uma aeronave sobre as tropas inimigas, às vezes eram usadas até apenas para a melhoria dessa arma. Usados nas primeiras partes da guerra, eles eram capazes de perfurar um capacete e eram silenciosos ao cair antes de causar danos. O rifle periscópio permitia que um soldado mirasse com segurança das trincheiras sem se expor ao inimigo. O dispositivo, inventado pelo cabo William Beach em maio de 1915 durante a campanha de Gallipoli, usava um espelho superior fixo olhando para as miras do rifle, que refletia no espelho inferior, pelo qual o soldado espiava. O rifle periscópio se mostrou útil e logo foi usado em muitas trincheiras da linha de frente. A catapulta de trincheira Leach era usada pelo exército britânico para lançar granadas em uma longa trajetória para dentro da trincheira inimiga. A besta de granada era mais leve e portátil e substituiria a catapulta Leach até ser substituída em 1916 pelo morteiro médio de trincheira de 2 polegadas e pelo morteiro Stokes. Vamos dar uma olhada em alguns equipamentos. Capacetes de aço foram adotados pela maioria dos exércitos combatentes até 1916, oferecendo uma proteção muito melhor contra estilhaços do que um capacete de tecido. Na época houve algumas experimentações com viseiras de malha, que eram acopladas ao capacete para proteger os olhos de estilhaços, mas não foram lá muito populares com os soldados da época porque limitavam demais a visibilidade. Não fazia sentido estar protegido dos inimigos se eles nem ao menos podiam ser vistos direito. Além da proteção para a cabeça, também foi dada consideração ao torso. Em 1915, os britânicos experimentaram pela primeira vez coletes à prova de balas, mas eles não foram distribuídos em grandes quantidades. Havia coletes suficientes para equipar apenas 2% de seu exército. Na época havia 3 tipos, e rígidos, com placas de metal intercaladas entre o tecido e usadas como colete, intermediários, com pequenas placas de metal quadradas presas a um suporte de lona para formar um colete protetor, e armaduras leves, com camadas de seda, algodão ou retalhos de linho intercalados em um colete de tecido. Quanto mais forte a armadura, mais capaz de parar os efeitos de tiros de pistola e estilhaços ela era, mas também mais pesada e volumosa. Um equipamento diferente também foi distribuído nessa época, era essa espécie de leque antigás. 100.000 modelos foram distribuídos para as tropas britânicas na frente ocidental em 1916. Feita de lona impermeável endurecida e um cabo de madeira, essa ferramenta era usada para remover o gás alemão das trincheiras. Agora, acredite ou não, árvores falsas foram usadas por ambos os lados, tanto como plataformas de observação, como para serem usadas estrategicamente por atiradores. Ao cair da noite,
Postos de observação com árvores seriam colocadas em locais estratégicos por engenheiros, permitindo que o observador ou atirador espionasse o inimigo à vista de todos. Apenas algumas dessas árvores falsas foram descobertas e destruídas. Qual arma e equipamento você achou o mais estranho? Deixe um comentário abaixo. Esse foi um vídeo que me animei em fazer, então breve irei fazer uma parte 2 e talvez até uma parte 3 sobre o assunto. Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, até mais.